Eu queria que nós abrimos nossa Bíblia, lá em Isaías 53. Todo mundo achou? Isaías 53, versículo 2 e 3. Quem não achou, tem aqui no telão, tá? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O profeta aqui, vocês sabem de quem que ele está falando, né? Mas antes de começar a palavra, eu até compartilhei com alguém aí, talvez tenha alguém aqui, uma mensagem que me foi passada, que eu achei muito interessante. O porquê ir na igreja. O cidadão colocou lá, por que ir na igreja, em uma igreja? E ele conversou com a família dele, né? Por que nós estamos indo na igreja? Já faz quase 30 anos que eu estou indo na igreja, já ouvi mais de 10 mil mensagens, mais de 10 mil palavras, e consigo guardar poucas delas. Poucas coisas que foi falado na igreja eu consigo guardar, quase nada, dá para contar nos dedos, quantas mensagens eu me recordo. E falando com a família também falou exatamente isso, né? E aí ele pensou mais fundo ainda, além de ele estar achando que ele está perdendo tempo em ir na igreja, ele disse que os pregadores também estão perdendo tempo, de estar pregando essa palavra que ninguém chega e não lembra mais. E aí várias respostas para ele, pelo comentário que ele fez, né? E aí veio uma resposta que eu achei muito sábia, muito inteligente. Um cidadão colocou assim: eu sou casado há quase 30 anos. E nesses 30 anos, minha esposa, em vários lugares que eu tomei uma refeição, mais de 20 mil refeições nesses 30 anos, e poucas refeições eu me lembro com tanto sabor assim, com tanta eficácia, tanto deleite naquela refeição. Muitas passaram batido, muitas não lembro, posso também, alguma festividade que teve alguma refeição especial, algum momento especial, mas a maioria eu não lembro das refeições que eu fiz. Só que nessas mais de 20 mil refeições que eu tive, que seja até um arroz, feijão e um ovo, ela me sustenta até hoje, me nutre, faz eu desenvolver. E fez com a minha família também se desenvolver, nutriu a minha família e sustentou. Então, o meu corpo hoje está nutrido por causa dessas refeições que eu não me lembro. E eu tenho certeza que a tua alma hoje também está nutrida, talvez por alguma palavra que você nem lembre. Então, eu achei uma meditação muito bonita, achei uma palavra muito bonita, que mesmo que você não guarde nada que eu vou falar aqui, mas pode ter certeza que é importante para você. Porque ela não vem de mim, ela vem do Espírito Santo. O que adianta o prego e o martelo estar ali se não tiver uma mão forte para bater ele na parede ou numa madeira, direcionar ele? O que adianta eu estar falando aqui e vocês aí ouvindo, se não tiver o Espírito Santo que dirige essa palavra?
Então, eu quero orar nesse momento pedindo a direção do Espírito Santo, tanto para mim falar como para vocês receberem essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Teu Espírito esteja dirigindo tudo que eu disser aqui. E que os ouvidos que estão atentos, ouvindo, Senhor, que o Senhor esteja direcionando tudo, toda a palavra, tudo que eu falar, tudo que eu disser, que venha do Senhor, ó Pai, direcionado por Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Para começar essa mensagem, eu quero fazer 3 perguntas. A primeira pergunta: o olhar lá de fora, para mim, para você, como é esse olhar em cima de nós? Como que ele nos vê? E agora outra pergunta: o nosso próprio olhar para nós, como que nós nos vemos? Como nós nos encontramos, como nós nos achamos? O que nós somos? E o olhar de Deus para nós, a terceira pergunta. Como que é esse olhar de Deus para nós? Então nós vamos decorrer na Bíblia aqui algumas passagens que mostram o olhar de Deus para as pessoas que eu vou falar aqui. A primeira pessoa que eu vou falar aqui é de Moisés, profeta Moisés. Lá em Atos 7:35, ele é do Antigo Testamento, né? Que é ele que libertou o povo lá do Egito, mas foi lembrado lá em Atos também. Atos 7:35, está no telão. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? E este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Moisés foi rejeitado por aquele povo. Moisés foi constituído príncipe por Deus, mas pelo povo ele foi rejeitado. Pelo povo ele foi chamado de assassino, que realmente ele cometeu um crime antes de... matou um egípcio que estava judiando de uma família israelense, né? Então ele cometeu um assassinato. E ele foi rejeitado pelo povo. Até ele perguntou para Deus: como eu vou me apresentar a esse povo? Ele falou: diga que o eu sou te enviou. Então o povo rejeitou ele. O povo não queria ele. Mas Deus tinha escolhido ele como príncipe. Ele mesmo havia se rejeitado. Quando Deus pôs diante dele que ele ia ser o libertador do povo israelita, e falar perante Faraó, ele falou: mas Senhor, eu sou gago. Eu tenho dificuldade em falar. A gente mesmo coloca obstáculo no que nós vamos fazer para Deus. Todos nós. Como que eu vou fazer isso se eu tenho esse problema? Como que eu vou fazer aquilo se aqui assim na minha área está desse jeito? Então a gente coloca obstáculo quando Deus nos chama. Mas o olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus chamou esse homem aqui, mesmo ele tendo cometido um crime, do homem mais manso sobre a terra. O olhar de Deus colocou ele como príncipe, como juiz sobre aquele povo. Então o olhar de Deus é bem diferente. A mensagem de hoje chama o olhar de Deus para nossas vidas. Agora um outro personagem, eu vou até citar vários exemplos aqui. Exemplos não, né? Citar alguns nomes, mas não é por maldade, não é por nada. Jefim, se lá na Queleque o japonês vai chegar assim em você e falar: homem valoroso, você vai ser chefe de tudo aqui, você vai comandar tudo aqui, você ia ficar engrandecido. Se na prefeitura, tem alguém aqui, funcionário municipal? Se na prefeitura, o Iguim, Iguim é funcionário concursado, hein? Eita glória! Se o prefeito chegasse em você, Iguim, você passou no concurso aí, você vai ser chefe geral aqui da prefeitura. Você vai ser o meu assessor, porque você tem valor.
porque você é um cara experimentado, um cara de valor. Funcionário estadual, a mesma coisa. Governador, João Dória, que vai entrar, chegasse alguém aqui, colocasse sobre tudo. Aí vai para o Bolsonaro, assessor do Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, e ele falar essas palavras. E agora lá em Juízes 6, vem o próprio anjo do Senhor e fala: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, 6:12, tá? Ali. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. As dificuldades que nós colocamos aí para nós mesmos. O Senhor, o Criador de tudo, do universo, que fez tudo, que é muito mais do que todos os homens que eu citei aqui, que te chamasse de valoroso. O próprio Deus chamou esse rapaz de homem valoroso. Imagine, o próprio Deus falar para você: Rafa, homem valoroso, guia esse povo para mim. Fernando, homem valoroso de Deus. E aí, lá no último versículo aqui, no 15 que eu li: a minha casa, Senhor, Manassés era a menor tribo de Judá, a menor tribo de Israel era Manassés. Aí ele coloca que ele é de Manassés, da menor tribo, da família mais pobre, e ele era o menor da casa dele. Olha o olhar dele para dentro dele, como é que era. Ele estava se desprezando. Ele estava colocando uma dificuldade para guiar aquele povo, mas ele estava se desprezando muito. Mas Deus chama ele de homem valoroso. E você, tem se desprezado? Deus tem falado contigo e você tem falado: não, eu não. Não, não sou eu. O senhor deve estar enganado. É você. É você mesmo. Não adianta o povo falar que você é isso, que você é aquilo, que você não vai dar em nada, que você não serve para nada, sendo que o próprio Deus te chama de valoroso. E você que está aqui, Deus está falando isso para você, que você é valoroso para Ele, que você é valorosa para Ele. É só você confiar em você e em quem está te falando, que não sou eu, é Deus que está te falando. Aí tem um outro personagem aqui, Davi, lá em 1 Samuel 16. (11). 1 Samuel 16, 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não assentaremos até que ele venha. Davi era um garotinho, pequeno, ruivinho, estava apacentando as ovelhas. Para o pai dele, ele era um simples apacentador de ovelha. Simples menino que mexia com as ovelhas, que apacentava, que... Para
Para os irmãos dele aqui, que foram primeiro ser chamados para ser rei de Israel, mas que Deus não via por esse lado, que era homens fortes, homens valentes, homens de guerra. Para os irmãos dele, Davi apenas era um entregador de marmita. Na hora que ele acabava de apacentar as ovelhas, a mãe fazia as refeições, ele pegava as marmitas e levava para os irmãos deles que estavam na guerra. Então, para os irmãos dele, ele era apenas um entregador de marmita. Para o pai, ele era apenas um apacentador de ovelhas. Mas para Deus, ele era o grande rei de Israel. Mesmo cometendo o que ele cometeu também, que nós sabemos da história de Davi, que ele cometeu um adultério, que ele cometeu um assassinato, os nossos olhos julgam dessa forma do que a pessoa fez, o que a pessoa cometeu, mas os olhos de Deus olham para ele, para Davi, unge ele como rei através do profeta Samuel, e fala que este homem é segundo o coração de Deus. Para o povo, ele era um assassino, ele era um rei que cometeu um assassinato, um adultério. Então, o nosso olhar sobre ele era isso. O olhar do pai era um apacentador de ovelhas. O olhar dos irmãos, um entregador de marmita. O olhar de Deus sobre ele era o grande rei de Israel, ungido segundo o coração dele. E em quarto lugar aqui, uma outra pessoa, que ontem ainda o Fernando deu uma explanada sobre Naamã, né? Falou muito bem de Naamã, o grande general do exército sírio, conquistador de várias batalhas, mas que era o principal aqui na mensagem aqui, no escrito da Bíblia aqui, ele era o principal, ele e o profeta Eliseu. Mas eu quero destacar a figura de uma pessoa que é levada a batida assim que quase ninguém comenta. Lá em 2 Reis 5, no versículo 2, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu quero falar sobre essa menina. Devia ser uma menina, uma adolescente, 12 anos, 13 anos, não sei, não pesquisei, mas devia ser. E Deus olhou para essa menina diferente. Porque se não fosse ela, o grande general não tinha sido curado. Deus usou essa menina para falar com ele. Como o Fernando disse ontem, e se não sarasse a lepra do general? Quem ia pagar o pato? Não ia ser o profeta, que o profeta nem recebeu ele. Ia ser a menina. Manda matar essa menina aí que ela me enganou, fez eu viajar, levar ouro lá, levar não sei o quê, encontrar com o profeta e ele nem me recebeu. Mas Deus olhou para ela com um olhar diferente. E ela foi usada. E ela foi usada e ousada para chegar no general e falar isso. Vai na minha terra, que na minha terra tem profeta e lá tem um Deus vivo que pode te curar. Então Deus olhou para essa menina com um olhar diferente. Uma simples menina, uma criança. Uma criança. Mas ela foi a bênção na vida de Naamã. E às vezes você se julga muito novo, muito jovem, incapacitado para fazer a obra de Deus. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. Como Ele quer. E agora eu vou lá para os discípulos, os personagens, quinto personagem. Os discípulos aqui de Jesus. Cara, Jesus é um cara louco. Muito louco. Escolheu uns caras desses para ser companheiro dele, para espalhar o evangelho sobre a terra. Os pescador truculento, sem estudo,
um cara que ia trair ele, que ele sabia que ia trair, tesoureiro, ladrão. O outro que duvidava dele, tinha que tocar a mão nele para ver se era ele mesmo. Olha as pessoas que Jesus escolheu para acompanhar ele durante o trajetório dele aqui na terra. Jesus tinha a visão do Pai. Todo mundo não conhecia os discípulos, ninguém conhecia os discípulos. Antigamente, para você ser um talmadim seria um discípulo de um mestre, você teria que, com 13, 14 anos, você teria que saber o Antigo Testamento na ponta da língua, com 13, 14 anos, para você ser um discípulo de um mestre. Jesus era considerado um mestre das Escrituras. Pelos próprios mestres, Jesus era considerado um mestre. Quando ele começou a pregar, a falar, a fazer o ministério dele, né? E para ser um discípulo de um desses mestres, tinha que passar por uma prova, tinha que estudar nas melhores escolas lá na antiguidade lá. E Jesus pegou cara que não tinha nada a ver. Jesus usou os caras que não tinha nada a ver com a lei judaica, com os costumes judaicos. Jesus veio quebrar toda a rotina, veio quebrar tudo a religiosidade. Não que você não deva estudar, pelo contrário, você deve estudar, você deve se aprofundar, você deve saber para se desenvolver melhor, para tudo. Mas Jesus pegou os caras mais loucos que tinha. Sai daí, vem pescar homens, para de pegar peixe. Na hora que pesca um peixe, tem uma moeda lá para pagar imposto, é esse peixe que ele quer. Então Jesus fez as coisas mais loucas, e escolheu as coisas mais loucas. O próprio Deus escolheu as coisas mais loucas. Lá em 1 Coríntios, esse versículo eu não pedi para ele colocar lá. Lá em 1 Coríntios 27, fala assim: mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 27, 28, quem estiver anotando. Deus escolheu as coisas vis, as coisas que não são, as coisas fracas. É totalmente ilógico, né? Contrário da lógica, totalmente ao contrário da lógica, o que ele fez. Mas é para confundir as que são. E para que a honra e a glória seja dada a ele. Porque você escolher, por exemplo, o presidente Trump para ter um decreto lá e fazer alguma coisa é fácil. Agora, você escolher o cara mais fraco, a tribo mais fraca, a família mais fraca, o menor da família, para ser um libertador. Você escolher as pessoas que não são para serem, é só por Deus. E aí, voltando ao versículo inicial lá, Isaías 53, como eu falei, esse versículo estava falando do próprio Jesus, né? Ele foi desprezado. Ele foi desprezado. O profeta já via ele sendo desprezado naquele tempo. Ele foi desprezado durante o ministério inteiro dele. Teve que sair corrido várias vezes para não ser apedrejado. Na própria cruz, soldados zombavam dele. Não tinha beleza nenhuma. Era desprezado. E se a gente vê ainda hoje, quem não é cristão, ainda tem um certo repúdio por Jesus. Se você pegar o muçulmano, aqueles radical, são totalmente contrários. Se pegar um cristão, mata. Então ainda hoje ele é desprezado. Você pode falar o nome de qualquer um, estando numa roda em algum lugar,
Você toca no nome de Jesus, fica aquele silêncio. Fala, o que esse cara está falando dele? Porque ainda hoje ele é rejeitado por muitas pessoas. Por muitas pessoas. Nós o adoramos. Nós o elegemos como nosso rei, rei dos reis. Mas ainda tem muitos lugares que ele é rejeitado. E o próprio Deus também o elegeu. O próprio Deus o elegeu como filho dele. Assim como nós somos filhos também, o próprio Deus o elegeu como filho dele. E mais para frente aqui, em alguns versículos, né? Lá em Filipenses 2:9, fala assim: por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. E lá em Efésios 1:21 fala: acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não é só nesse século, mas também no vindouro. Então, quer dizer, aquela música que nós acabamos de cantar, que é sobre todo nome, que o nome dele está sobre todo nome. Não há nome igual dele. Não há. E agora eu te faço uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz lá no começo. Como a sociedade tem visto como que você é? Se você é um incapaz? Se você não tem talento? Se você não vai dar em nada? Se você não consegue nada? Como que o teu vizinho te olha? Como que o teu amigo te olha? Como as pessoas te olham? Te olham rejeitando? Te olha de uma forma atravessada? Fala por aí. E como que você se olha? Você se julga incapaz? Você se julga um pecador? Pecador todos nós somos. Todos nós erramos, caímos. Temos que levantar. Deus está pronto para nos abraçar, nos perdoar. Como que nós temos nos olhado por dentro? Que desculpa nós temos dado para o propósito de Deus nas nossas vidas? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu uma palavra, que Ele te separou desde o ventre da tua mãe, quando você ainda não era nem formado. Principalmente se for assembleiano. Todo mundo já recebeu essa palavra. E se não recebeu, está recebendo agora. O pessoal da Atos também está recebendo, não é só assembleiano não. Deus te separou desde o ventre da tua mãe, ainda quando você não era formado, para um propósito que Ele tem para a sua vida. Não importa o que os outros falem, não importa o que os outros digam, não importa o que você acha de você. O que importa é o que Deus acha de você e quer que você faça. Como o Fernando falou ontem, expectativa e realidade. A tua expectativa é uma. A expectativa de Deus está muito acima da tua, da nossa. Quem não veio no culto ontem perdeu uma pregação do Fernando. Muito boa. A expectativa de Deus, o olhar de Deus sobre nós é muito mais do que o nosso próprio olhar para nós e o olhar da sociedade, e o olhar do teu vizinho, o olhar do teu amigo, o olhar do teu professor, o olhar de quem quer que seja, do teu patrão. O olhar de Deus sobre nós, o propósito dele sobre nós é muito maior do que qualquer coisa. E às vezes a gente fica se lamentando, se vitimando,
nos minimizando, a gente cancela o nosso próprio potencial. Como diz a parábola lá, nós enterramos o nosso talento. O talento que Deus nos deu, nós queremos enterrar, em vez de fazer ele multiplicar. Porque nós mesmos não acreditamos em nós. Quando Deus acredita, quando Deus te chama de homem valoroso, de mulher valorosa, nós ainda ficamos desconfiados dessa palavra. Então eu estou aqui para te falar, irmão. Você tem valor. O olhar de Deus está sobre você. E Ele quer te usar. E Ele quer fazer com que você seja uma pessoa com a tua expectativa muito maior do que você pensa que você pode fazer. Aí você vai ver a realidade da tua vida, como ela vai mudar, como ela vai ser transformada, desde que você deixe ser usado por Ele. Deixa Ele te usar. Não coloque barreiras, não. Não coloque empecilhos, não. O jeito que Ele está falando contigo é hoje. Vai para cima, que nem fala. Vai para cima, vai para dentro. Deixa Ele te usar. Você tem um potencial que você não conhece. Não minimize esse potencial que você tem, que nós temos. Eu, há um tempo atrás, eu não podia ver isso aqui que está na minha mão, que eu tremia. Agora está filmando ali ainda, meu Deus. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Cara, é difícil. Mas eu sei que Ele me deu um potencial que eu posso ser usado. E Ele te deu também uma potencialidade. E a potencialidade, que nem vai ter o direct aí a semana que vem, a potencialidade é com Ele, sobre Ele e para Ele. Sem Ele, potencialidade é potencialidade, é força. Mas com Ele é força e poder, é fogo, é fire. Como é que é? Fire. Deixa Ele te usar. Tem alguém aqui que acha que é incapaz? Que acha que não tem esse potencial para ser usado? Se tiver, eu queria que você viesse aqui à frente, que eu queria estar orando. Para Ele aumentar essa autoconfiança, essa autoestima que você... Amém? Que nem eu falei no começo, se esse alimento que eu pus aqui para vocês daqui 3, 4 dias não lembrar de nada que eu falei, esteja ciente de uma coisa, Ele vai te nutrir espiritualmente. Vai te nutrir. E vai ser bênção na tua vida. Assim como Ele falou comigo durante a semana, vai falar contigo também. Vamos nos colocar em pé e estar orando?